O Amazonas presenciou inúmeras mortes devido à maior crise sanitária no mundo, e em especial no Amazonas, com milhares de mortes, famílias desesperadas sem saber o que fazer mediante um vírus devastador. Enquanto a população presenciava vidas se perdendo por asfixia, o governo se organizava para lucrar com a morte da sua população, através de uma organização criminosa formada por servidores, membros do alto escalão e empresários, onde um se destaca: o homem de confiança do governo. De acordo com a manifestação da Procuradoria-Geral da República enviada ao Supremo Tribunal de Justiça, que pede a perda dos cargos dos envolvidos na compra dos ventiladores superfaturados, inclusive do governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, mostra que o governador de fato era o ordenador de tudo o que ocorreu e sua ligação com Gutenberg Alencar. Ligações telefônicas, mensagens e depoimentos confirmam os fatos. De acordo com o documento, no dia 4 de abril de 2020, data próxima ao fim do prazo de apresentação de propostas pelas empresas participantes da RDL 047/2020, o denunciado Rodrigo Tobias convocou uma reunião que contou com a presença de Alcineide Pinheiro e João Paulo Marques, no qual transmitiu a ambos que havia recebido uma demanda do governador, o denunciado Wilson Lima, para que o denunciado Gutenberg Leão Alencar fosse envolvido nas tratativas relacionadas à aquisição de respiradores. Durante a reunião, Alencar se apresentou como um empresário e que teria sido indicado pelo próprio governador para orientar o governo sobre onde haveria disponibilidade de respiradores para aquisição. E durante a reunião, Alencar se apresentou como um empresário. Tobias ligou na mesma hora para o governador para informar que a reunião com Alencar estava ocorrendo naquele momento. A ligação foi realizada na presença de Alencar, João Paulo e Alcineide. A ligação citada por Tobias de fato ocorreu, como se verificou na análise do aparelho celular do denunciado, apreendido na Operação Sangria. A análise das chamadas atendidas encontrou uma ligação telefônica realizada via aplicativo de mensagens, o WhatsApp, por volta das 10 horas e 55 minutos do dia 4 de abril de 2020. A chamada teve duração de 1 minuto, segundo os registros. A chamada foi originada pelo número 92300020, registro na agenda do telefone como WL. WL era o governador Wilson Lima. O número de celular estava registrado no mesmo número na época da reunião entre Rodrigo Tobias e o empresário Gutenberg Alencar. A conta do WhatsApp do referido terminal participava de um grupo de mensagens chamado Corona News, com apenas 4 participantes, e que no referido grupo, WL respondia mensagens como se fosse o governador Wilson Lima, ficando evidente o redirecionamento da contratação para atender aos interesses de Wilson Lima, Gutenberg Alencar e Fábio Passos. A ordem era para que a FJAP Companhia fosse contratada, embora os respiradores por ela fornecidos fossem exatamente os mesmos ofertados inicialmente pela Sonoar, inclusive com preço inferior em pelo menos R$500 mil. Fica claro, portanto, que a Sonoar era quem dispunha dos equipamentos e, inclusive, já havia encaminhado a proposta de venda para a Suzam. Todavia, a partir de orientação do denunciado Wilson Lima e operacionalizada por Gutenberg Alencar, que contou com o conhecimento e concordância dos demais denunciados, inclusive os sócios da Sonoar. Houve também o redirecionamento da contratação, inserindo-se a Sonoar na triangulação. Na ocasião, e segundo a equipe de execução, o material se encontrava na mesa do gabinete do governador, demonstrando que o investigado detinha a centralização das informações encaminhadas pelas empresas proponentes acerca dos respiradores pulmonares, sendo que algumas propostas estavam sendo negociadas por Gutenberg. Ressalta-se que, além das propostas das empresas acima mencionadas, Wilson Miranda Lima tinha conhecimento do esquema da compra fraudada envolvendo a Vineria Adega e a Janusa Corporation.
O governador do estado do Amazonas aparece como autor do planejamento que resultou na contratação da empresa Veneria Adega, determinando de modo doloso ações conjuntas, seja diretamente ou seja por intermédio dos funcionários João Paulo Marques, Dayana Mejia, Alcineide Figueiredo, Rodrigo Tobias, bem como do empresário Gutenberg Alencar, com o controle completo do resultado final da compra. Alencar teve participação essencial na empreitada criminosa, em comento, na medida em que agiu como verdadeiro executor do governador Wilson Lima na contratação da FJAP, tendo sido, inclusive, o responsável por apresentar o denunciado Fábio Passos aos servidores da Suzano. Além disso, Rodrigo foi o responsável por canalizar uma demanda do governador Wilson Lima, inserindo no contexto da compra o denunciado Gutenberg Alencar, inclusive dando a ele acesso privilegiado aos documentos das contratações. Wilson Lima, que tinha o controle total da administração pública estadual, decorrente da sua posição de chefe do Poder Executivo, cuidou de recrutar o denunciado Gutenberg Alencar pessoalmente, o designando como homem de sua confiança e com histórico de atuação em favor de Wilson Lima. As provas revelam também que isso ocorreu sob a supervisão do governo do estado do Amazonas, Wilson Lima.